Vamos conversar então agora com a senadora Simone Tebet, líder da bancada feminista no Senado. Senadora, muito bem-vinda de volta ao Expresso CNN. Aqui Mona Lisa falando. A senhora me ouve bem, senadora? Ouço perfeitamente, Mona Lisa. Senadora, na largada da entrevista, o Caio Junqueira comigo, quando eu estava acompanhando a sessão hoje e vi tudo o que aconteceu ali, imediatamente, como profissional e como mulher, eu pedi para ouvir a senhora ou qualquer senadora que foi vítima desse embate. Vítima por quê? Porque o que foi dito ali é absolutamente inaceitável. Então, para começar, 100% da minha solidariedade como profissional, como mulher que fala assim todos os dias com todos, mesmo quando do outro lado tem um homem querendo falar mais alto comigo. Aí, gentilmente, eu também subo o tom de voz para que eles entendam a paridade. Mas, senadora, o que eu quero conversar com a senhora é sobre a declaração, especialmente do senador Marcos Rogério, quando ele falou: formem um partido político e venham representar aqui. Sendo que o próprio senador Omar Aziz deixou claro, estava acordado. Como é que a senhora entendeu tudo o que aconteceu hoje? Bom, boa noite, Mona Lisa, Caio, em seus nomes, cumprimento a todos os telespectadores do CNN, obrigada pela oportunidade, né? Vocês estão dando oportunidade não às senadoras da República, mas vocês estão dando oportunidade para que representantes de mulheres e homens no Brasil possam aqui, através dos seus mandatos que temos, possam aqui se expressar. Primeiro, nós fomos negativamente surpreendidas. Eu quero deixar claro aqui a todos que estão ouvindo, esta não é a imagem, esta não é a cara do Senado Federal. Apesar de todas as dificuldades que nós temos lá, a maioria absoluta dos senadores nos respeitam, tendem e procuram, dentro do possível, nos atender. Realmente fomos surpreendidos no primeiro momento, porque os líderes não indicaram mulheres. Foi quando a bancada feminina pediu ao presidente da comissão que pudéssemos ter pelo menos o direito de fala no período normal da reunião. Sim. Deixar muito claro, Mona Lisa, que além de surpresas, é importante dizer que a fala do senador Marcos Rogério é inverídica. Em nenhum momento nós estamos pedindo assento na comissão. Nós sabemos que não temos direito a voto, nós sabemos que não podemos apresentar requerimento, apresentar substitutivo de relatório ou mesmo votar esse mesmo relatório. Nós gostaríamos apenas que pudéssemos antecipar o que já é previsto no regimento. Pelo regimento interno, qualquer senador ou senadora podem usar a palavra para inquirir as testemunhas. Só que nós ficamos numa lista, que é a última lista, que é a lista de não membros. Então, nós temos primeiro a fala dos 11 senadores que são titulares, depois dos 9 senadores que são suplentes, e depois abre-se a lista dos membros, dos não membros. Então, o que nós ponderamos? Olha, apesar de sermos apenas 12, nós representamos 52% da população brasileira. Nada comove mais a mulher do que a defesa da vida e a busca da verdade em relação a essa pandemia. Nós queremos apenas não ficar para o final da fila. Uma mulher na lista de titularidade, uma mulher na lista de suplência e depois vamos as demais para a lista de não membros. E o presidente Omar gentilmente nos concedeu. E nos concedeu na reunião de ontem, ainda sendo mais generoso. Disse, não, nós vamos colocar vocês como a primeira da lista da titularidade, já que depois virão 9 homens, 9 senadores falando. Então, infelizmente, é uma inverdade dizer que nós estamos pleiteando um assento com direito a voto ou qualquer tipo de direito que não temos, infelizmente, nessa CPI. Sim, senadora, a manifestação ali, claro, eu pontuei do senador Marcos Rogério, mas também o senador Ciro Nogueira, né, que foi quem primeiramente interpelou e disse não para a participação da senadora, e aí veio toda a consequência que no trecho em que nós separamos só o momento ali mais tenso, e também teve o líder do governo ali, o Fernando Bezerra, também subindo o tom, também contra. Então, o que se viu, e está claro, o embate eram ali, especialmente dos três, virando-se, inclusive, numa postura agressiva. O
desrespeito não ficou só na palavra, foi também na atitude física. E eu gostaria de saber quais são as consequências, o que veio depois, o que vai ser feito pela bancada feminina, que sim tem representação no Senado Federal, e essa representação é importantíssima. Bom, Mona Lisa, nós estamos acostumados ao embate, ao bom embate. A nossa luta, ela não vem de agora e nós sabemos que nós temos que matar um leão por dia para poder, representando as mulheres brasileiras, empoderar todas as mulheres em todas as áreas, especialmente na iniciativa privada. Não é à toa que acabamos de aprovar e agora a Câmara está votando também a um projeto que há uma década andava no Senado Federal, que é o direito à igualdade salarial entre homens e mulheres que na iniciativa privada exercem a mesma função. Então, nós sabemos que o embate é diário, é diurno, isso só nos move, só nos dá coragem. Eu só não entendi realmente o medo da bancada que hoje representa o governo, porque a bancada feminina não é oposição ao governo federal, nós somos uma bancada heterogênea, nós temos senadoras da oposição, nós temos senadoras da situação e nós temos senadoras independentes como eu. Eu, como líder, inclusive, tomo todo o cuidado. Eu tenho dito em todas as reuniões da comissão, o nosso papel é na busca da verdade, nada mais do que a verdade. Sim. Aquilo que nós mais prezamos é o direito à vida. Então, realmente foi desnecessário. Foi um capítulo, de uma certa forma, triste da história do Senado Federal, que nós, da bancada feminina, não vamos admitir mais que se repita. No mais, nós vamos continuar com o direito a estar na lista de inscrição, tanto na titularidade quanto na suplência, ainda que não sejamos a primeira, para não criar caso, podemos ali chegar e nos inscrever. Mas esse direito foi assegurado ainda hoje por telefone, por parte que me fez agora o presidente Omar Aziz, presidente da CPI. Sim, deixando muito claro, o presidente Omar Aziz, na primeira manifestação do senador Ciro Nogueira, falou: senador, pelo amor de Deus, isso foi acordado ontem, o senhor lembra? Aí peguem lá as notas, os registros. Ele falou: não, eu não concordei com nada, ninguém concordou com nada. Mas só para fazer essa ressalva, agora sim o Caio Junqueira na conversa. Chega, Caio. Senadora, boa noite. Senadora, eu queria dar um passo atrás. Houve reivindicação da bancada feminina aos líderes para que vocês fossem indicadas para a CPI, se houve negativa, e queria tratar também do caso ali da senhora, que é a maior bancada do MDB. Em algum momento teve uma reivindicação que o líder da bancada, o Eduardo Braga, rejeitou, né? Queria dar esse passo atrás nessa negociação, ou foi direto ali, os homens comandando todo o processo, já expuseram, já colocaram de lado e controlaram a CPI, formado por um time de futebol, né? 11 homens. É um time de futebol, Caio, eu não tinha pensado nisso. Eu não posso dizer pelas outras bancadas, Caio. No caso do MDB, nós tínhamos uma particularidade, por isso que eu compreendo a posição do meu líder. Veja, nós tínhamos direito praticamente a uma única vaga de titularidade. Então, foi uma vaga dada ao próprio líder, porque ele é senador do estado do Amazonas, que é o objeto principal da CPI. Não tinha sentido o senador do estado do Amazonas, do nosso partido, não estar presente. A segunda vaga, que é da vaga do senador Renan, é preciso lembrar que ele está ali também como líder da maioria. Então, nesse aspecto, houve um acordo, porque nós somos um bloco do MDB, com o PP e outros partidos. Por isso que nós tivemos dificuldade, as senadoras do MDB, de estar na CPI. Eu não posso falar pelos demais partidos, mas sim, acredito que as senadoras devam ter perguntado, mas nós não podemos esquecer que são 11 senadores, teria pelo menos 2 senadores do estado do Amazonas, então ficariam 9. Acredito sim que houve esse pedido. Mas mais importante do que o pedido é que nós sabíamos que, presentes ou não, nós seríamos respeitadas, no mínimo, na nossa prerrogativa do direito de falar, na cordialidade com os colegas. Repito, sabendo todos os senadores que a bancada feminina é muito ativa, é muito combativa, principalmente nesse tema tão delicado que nos sensibiliza, que está ocupando 24 horas dos nossos esforços, mas que nós não iríamos para um embate de ataque, até porque é importante lembrar, a CPI, ela investiga, ela não pune, ela vai investigar os possíveis responsáveis, sejam eles quem for, doem a que doer, sejam autoridades federais, estaduais ou municipais, e vamos passar o bastão
as autoridades competentes. Leia-se o Ministério Público e o Poder Judiciário. Eu realmente, Caio, não entendi esse medo de parte dos senadores dessa oportunidade que a bancada feminina tem de estar atuante nesta comissão parlamentar de inquérito. Senadora, agora a nossa analista Thaís Arbex também participa da entrevista. Thaís? Senadora, boa noite. Alguns senadores com os quais a gente conversou durante o dia disseram que entenderam esse movimento como uma tentativa de interromper o depoimento do ex-ministro Nelson Teich. Seria ali uma estratégia dos aliados do presidente Jair Bolsonaro para impedir a continuação daquele depoimento. Quero saber se a senhora enxergou esse movimento assim também. Thaís, eu acho que esse movimento veio também numa consequência do que vem acontecendo. Acredito que o governo foi surpreendido por ter, primeiro, a instalação de uma CPI que ele não acreditava ser instalada. Por decisão judicial, é verdade, mas foi instalada. Depois, igualmente ou mais surpreendido ainda, quando viu que essa CPI, que é um direito das minorias e normalmente é comandado pela maioria, portanto é comandada pelo governo, até nisso ela é diferente, porque essa CPI, embora direito das minorias, ela hoje tem na sua maioria ou senadores mais independentes ou senadores da oposição. Então, tudo isso acho que desestabilizou não só a equipe do governo, mas também os senadores mais governistas. Então, nesse aspecto, nesses movimentos, e vindo de ontem, de um dia de depoimento de testemunha, da testemunha ali do ministro Mandetta, que foi muito contundente em muitos posicionamentos duros, feitos ao governo com acusações muito sérias, diante, acho que da ressaca, né? Eu acredito que eles acordaram de ressaca e ficaram preocupados com a inquirição, os questionamentos que seriam feitos para o ministro Teich, que, aliás, saiu surpreendentemente muito bem, porque muito técnico, foi direto no ponto em relação ao motivo da sua saída. Falou não uma, duas, mas assim, quase que uma dezena de vezes que saiu porque não viu no governo apoio para ter autonomia e liberdade, liderança para atuar enquanto ministro da Saúde frente a essa pandemia. Senadora, para terminar rapidinho, porque o nosso tempo já expirou, algum deles chegou a pedir desculpas depois? E se sim, quem? Para mim não, Mona Lisa. Para mim não, mas eu, da mesma forma como eu pedi para o senador presidente Omar Aziz, que falou, olha, ontem tem um cafezinho, tem um lanche ali para as senadoras se quiserem. Eu brinquei com ele, eu falei assim, eu troco esse lanche, esse cafezinho por mais espaço de poder, mais possibilidade de poder estar atuando na comissão. Eu também troco o pedido de desculpa oficial, que não acredito que vá acontecer, por mais respeito. Mas, respeitar uma senadora da República é respeitar a mulher brasileira, da mesma forma como não só por ser senadora, né? Acho que os senadores, todos nós, todos, homens e mulheres, precisam se respeitar. Mais do que nunca, nós precisamos de comunhão, de vontade, de convergência, de união, num momento de tanta polarização, né, de tanta crise. Acho que através da união e do trabalho, se Deus quiser, nós vamos vencer essa pandemia. Sem dúvida. Senadora, se faltar respeito lá, a senhora pode ter certeza que aqui tem sobrando sempre. Muito obrigada, senadora. Uma boa noite à senhora e até uma próxima.